Olá, meus caríssimos! Essa semana nós vamos estudar soma e produto das raízes de uma equação de segundo grau com uma incógnita. Nós vamos ver o processo de resolução de soma e o processo de resolução do produto, ou seja, vou demonstrar para vocês a fórmula, como chegar na fórmula mais simplificada da soma e o processo de como chegar na fórmula mais simplificada para encontrarmos o produto de uma equação de segundo grau, certo? Aqui nós temos a soma das raízes, então vamos considerar a equação ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, com a diferente de zero, x' e x2', sendo as raízes reais desta equação de segundo grau. E entre essas raízes, nós vamos ter os coeficientes A, coeficiente B, coeficiente C da equação. E vai existir duas relações importantes, as quais nós veremos agora, que é a soma e o produto das raízes de uma equação. Na primeira relação, nós vamos observar x' e x2', sendo duas raízes reais da equação. Aí nós vamos ter x'. Deixa eu só corrigir aqui em x2', porque esse outro é x2', né? Vou colocar aqui mais uma linha, x2'. Aí nós vamos ter que x' é menos b mais raiz quadrada de delta sobre 2a, e x2' menos b, né? Menos raiz de delta sobre 2a. Adicionando membro a membro, essas duas igualdades, nós vamos adicionar uma à outra, nós vamos obter a primeira relação. E aí, vamos ter aqui x' mais x2', nós vamos adicionar essa daqui com esta. Adicionando, vamos ter menos b, mais ou menos, aliás, menos b, mais raiz de delta, menos b, menos raiz de delta. Aqui nós temos mais raiz quadrada de delta, menos raiz quadrada de delta, que a gente pode, vamos subtrair uma pela outra e vamos cortar também. Vamos ficar com menos 2b sobre 2a. Também podemos simplificar aqui menos 2 por 2. Vai ficar menos b sobre a. Então, chegamos na fórmula simplificada para nós encontrarmos a soma das raízes de uma equação. Aí, nós vamos ter que x' e x2', né? Tendo dois valores reais para x, x' mais x2', vamos utilizar esta fórmula para a resolução. Agora, nós vamos para a segunda relação, que é onde x' e x2' também, sendo raízes reais da equação, nós vamos ter o processo agora do produto. Nós vamos organizar a fórmula, fazer o processo de resolução de como chegar na fórmula mais simplificada para encontrar o produto de uma equação de segundo grau, certo? X', x2', multiplicando membro a membro entre essas duas igualdades, nós vamos obter a segunda relação. Aqui temos, né, organizando x' vezes x2', substituindo as fórmulas, organizando direitinho, multiplicando denominador por denominador, né, e os numeradores pelos numeradores. Aí vamos chegar ao final nesta fórmula, b ao quadrado menos delta dividido por 4 ao quadrado. Só que aí nós podemos ainda simplificar essa forma melhor, ou seja, substituir o valor de delta para conseguir uma fórmula mais simplificada. Aqui, né, que delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo, nós temos, né, substituindo aqui delta por b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, dividido por 4 ao quadrado. Organizando, aqui nós ficamos com b menos b, a gente já subtrai. Vamos ficar com 4ac dividido por 4 ao quadrado. Podemos simplificar também aqui, ó, separando aqui,
simplificar, vamos ficar com C sobre A. Então, né, na equação de segundo grau, onde nós temos x' e x² como raízes reais da equação, nós vamos encontrar o produto das raízes dividindo o valor de C pelo valor de A, certo? Do coeficiente A pelo valor do coeficiente, dividindo o valor do coeficiente C pelo valor do coeficiente A. Aí nós vamos achar o produto das raízes de uma equação. Agora nós vamos, né, observar e resolver algumas questões. Aqui nós temos a primeira questão de hoje. X² menos 4ax menos 5 apresenta duas raízes reais diferentes. Sem resolver a equação, determine a soma e produto dessas duas raízes. E agora, professora, sem resolver a equação? É porque sem resolver a equação significa que nós vamos usar a fórmula da soma e da subtração para encontrarmos esses valores. Aí, quando ele fala sem resolver, significa que nós não precisamos resolver essa equação, igual a gente fez antes, utilizando a forma resolutiva, que é a forma de Bhaskara, ou a forma de completar quadrado. Então, a gente não precisa resolver para encontrarmos os valores reais para x. Primeiro, nós vamos encontrar a soma, depois o produto, aí depois a gente vê como encontrar os valores reais para x sem resolver a equação utilizando os métodos que nós utilizamos anteriormente, certo? Então, vamos lá. Primeiro, vamos identificar os coeficientes da equação. A igual a 1, B 4 e C menos 5. Substituindo aqui para encontrar o valor da soma, nós vamos ter menos B sobre A, substituindo o valor de B é 4. Temos o negativo de B sobre A. Nós vamos encontrar a soma menos 4. E o produto vai ser x' vezes x², vai ser o coeficiente C, o valor do coeficiente C dividido pelo valor do coeficiente A. O coeficiente C é menos 5. Então, nós vamos dividir menos 5 pelo valor de A, que é 1. Vamos encontrar o valor menos 5, certo? Logo, a soma da raiz dessa equação vai ser menos 4 e o produto dessa raiz vai ser menos 5, certo? E aí, professora, e agora como que nós vamos achar os valores reais dessa equação? E agora nós vamos aqui, deixa eu pegar uma caneta, para nós encontrarmos esses valores reais desta equação. Nós vamos pensar em dois valores que adicionando deu um resultado menos 4, e esses mesmos valores multiplicando, nós vamos ter como resultado menos 5, certo? Primeiro, vamos fazer aqui deixa eu pegar aqui, com o multiplicando primeiro, que eu acho melhor, mas vocês podem fazer adicionando primeiro. Então, assim, x' vezes x² tem que dar menos 5. Qual é o valor que eu vou multiplicar para eu obter menos 5? Um valor tem que ser negativo, né? Porque na multiplicação, dois valores com sinais iguais vai dar positivo. Então, aqui pelo menos um sinal que tem que ser diferente. Então, porque se os dois sinais forem iguais, aí vai dar positivo. Vou colocar menos 5, que vai multiplicar por 1 positivo. Menos 5 vezes menos 5 vezes 1, menos 5, certo? Então, agora fica mais fácil aqui adicionarmos. Nós vamos adicionar menos 5, a adição tem que dar menos 4, né? Então, vamos adicionar menos 5 mais 1, menos 5 mais 1, menos 4. Então, nosso conjunto de solução vai ser menos 5 e 1. Os valores reais de x vai ser menos 5 e 1, certo? Então, nós encontramos os valores reais dessa equação sem utilizar a fórmula que nós já utilizamos anteriormente, a forma de Bhaskara ou completar quadrado, certo? De uma maneira mais prática, mais rápida, com menos cálculos. Vamos então agora para o nosso segundo exemplo da aula de hoje. Também uma equação que vai apresentar duas raízes reais diferentes, sem resolver a equação pelo processo da soma e do produto.
Vamos identificar os coeficientes. E agora, substituindo, nós temos aqui, vou pegar meu cursor para ficar mais... Substituindo aqui, nós temos x' mais x2' menos b sobre a. Temos que o coeficiente b é negativo, e nós temos o negativo também na fórmula, não pode esquecer, certo? Fazendo o jogo de sinal, vai dar 9 sobre 2. Então, o produto da nossa equação é 9,5. E, aliás, o produto não, gente, a soma. A soma são 9,5. O produto vai ser aqui agora. O produto vai ser o coeficiente C dividido pelo coeficiente A, 4 dividido por 2, que vai dar 2. Então, nós temos como soma 9,5 e com o produto dessa equação, 2. E agora, professora, se nós quisermos saber quais são as suas raízes reais, qual é o valor de x', qual é o valor de x2', vamos pensar em dois valores que adicionando x' mais x2' dê 9,5 e multiplicando x' por x2' dê 2. Primeiro, vamos fazer a multiplicação, né? Fica melhor. Eu gosto de fazer sempre a multiplicação primeiro, certo? Então, x' mais x2' vai dar 9,5 e vamos fazer aqui da multiplicação, que tem que ser 2. Então, multiplicando, vou pensar que uma fração, primeiro a gente tem que saber, pelo menos tem uma fração, né? 1/2, que vai multiplicar 4, multiplica por 4, que vai dar 4 sobre 2. 4 dividido por 2, 2. Então, já sabemos que vai ser meio e 4 é a nosso conjunto de solução. Mas aí eu preciso saber direitinho colocando aqui, né? 1/2 mais 4, fazendo aqui MMC, 2 dividido por 2 é 1 vezes 1 é 1, mais 2 dividido por 1 é como se aqui tivesse 1, viu, gente? 2 dividido por 1 é 2, 2 vezes 4, 8. Somando os numeradores e conservando o denominador, vamos ter 9,5. Então, o conjunto de solução vai ser 2 e 9,5. Aliás, 2 e 9,5 não, gente, volta aqui. Professora, 2 e 9,5 não. Nosso conjunto de solução vai ser meio e 4, certo? Então, aqui, ó, vai ser meio e 4. Meio e 4 vai ser os valores de x' e x2', certo? Agora, vamos para o nosso terceiro exemplo da aula de hoje. A equação x² menos 3x menos 28 apresenta duas raízes reais também diferentes. Vamos resolver também sem resolver a equação, ou seja, sem resolver pelos meios que nós já fizemos anteriormente. Vamos encontrar a soma e depois o produto. Identificando os coeficientes da equação, agora vamos substituir aqui, né? Menos b sobre a, eu tenho o b negativo, colocar entre parênteses, igual eu falei anteriormente, ter cuidado para não esquecer. Fazendo o jogo sinal, fiquei com 3. Então, a soma das raízes, 3. O produto das raízes, coeficiente A dividido por A. Aliás, coeficiente C. Meu valor C, coeficiente C, menos 28, dividido por 1, vou ter menos 28. Vamos ter soma das raízes, menos 4, e o produto das raízes, 16. Aí, nessa terceira questão, vamos então agora encontrar os valores de x' e x2', né? Primeiro, vamos sempre fazer igual eu faço com os... Primeiro aqui multiplicando, que é melhor, que tem que dar menos 28. Aí, só lembrando que nós vamos multiplicar, vamos fazer o jogo de sinais. Se esses sinais for diferente, nosso resultado vai dar negativo. Então, nós sabemos que um valor de x já vai ser negativo. Então, a gente já sabe que um valor é negativo e o outro vai ser positivo, né? Porque
Por isso que é bom fazer primeiro na multiplicação, por causa disso. A gente já sabe logo se o valor é positivo ou negativo, observando o resultado aqui. Então, eu vou pensar em dois números que, multiplicado um pelo outro, vamos obter como resultado menos 28. Qual é o número aqui? Sei que um é negativo e um é positivo, né? Vamos pensar aqui em 7 que multiplica menos 4. 7 vezes menos 4, fazendo um jogo de sinal, vai ficar negativo, né? Então, vai dar menos 28. Já sabemos que é 7 e 4. Aí, vamos só jogar lá na fórmula de adição para saber quem vai ficar negativo. É o 4 ou 7, né? Aí, mas já sabemos que é 7 e 4. X' mais x duas linhas é igual a 3. Aqui, se eu colocar o 4 menos 7, eu vou ter 3 negativo. Então, sabemos que x' tem que ser 7 positivo, porque ao somarmos aqui, o valor tem que ser 3. Então, 7 menos 4 igual a 3. Então, o nosso conjunto de solução vai ser menos 4 e 7, certo? X', 4 negativo e x2', 7 positivo. Então, outra questão que nós encontramos os valores reais para x sem utilizar o processo resolutivo de Bhaskara. Simplesmente utilizando a soma e produto e depois identificando dois números, né, diferentes que multiplicando um pelo outro, tenhamos como resultado um resultado do produto e outro resultado da soma, certo? Vamos lá, então, resolver mais um exemplo, né? Vou ver aqui. Nós temos aqui, né? Se S é a soma e P é o produto das raízes reais da equação x ao quadrado, mais 2x, mais 32 igual a zero, então, qual é o valor de S menos P? Qual vai ser o valor da soma menos o produto? Identificando os coeficientes da equação, nós temos A igual a 1, B 12 e C 32. Substituindo, nós vamos encontrar x' mais x2', utilizando a fórmula, menos B, que são 12, com menos da fórmula, sobre A, menos 12, nós encontramos menos 12 como soma dessa equação. Encontrando o produto, nós vamos ter C sobre A, C são 32, dividido por A, que é 1, 32. Agora, nós vamos encontrar o valor, então, da soma menos o produto, né? A soma é menos 12, o produto 32. Só substituir agora e resolver. Menos 12 menos 32... menos 44 vai ser o resultado, ou seja, vai ser a subtração da soma menos o produto. Então, menos 44. E agora, professora, como é que a gente faz para encontrar as raízes reais? Os valores de x' e x2'. Vamos fazer igual nós fizemos anteriormente, utilizando, ou seja, pensando em dois números, né, diferentes, que multiplicado um pelo outro, tenhamos como resultado menos 12, aliás, multiplicado um pelo outro, temos como resultado 32, e adicionado um pelo outro, temos menos 12. Vamos fazer igual eu gosto de fazer sempre, multiplicar primeiro, né? A multiplicação desses dois números tem que dar 32. Aí vamos observar que aqui, na multiplicação de x' e x2', nós temos um valor positivo. Isso também a gente deve observar antes de pensar nesses números. E aí, observamos que na soma, nós temos um valor negativo. Então, significa que pelo menos um x tem que ser negativo nesse caso da soma. E no caso da multiplicação, esses dois números vai ter que ser negativo, né? Porque quando nós multiplicamos números iguais, o valor vai ser positivo. E
quando nós multiplicamos com sinais diferentes, o valor é negativo. Então, aqui vai ter todos os valores negativos. Vamos pensar em dois valores negativos, que multiplicando por ele mesmo, vamos ter um valor positivo 32. Vamos ver aqui, menos 4, que multiplica menos 8, né? Menos 8. Epa, menos 8. Menos com menos dá mais. 4 vezes 8, 32 positivo, certo? Então, vamos lá agora substituir aqui na soma, né? E tem que dar menos 12. Então, vamos ver aqui. Nós vamos menos 4 mais menos 8, né? Tem que dar 12 negativo. Eu fazendo o jogo de sinal, vou ficar aqui, menos 4 menos 8, menos 12 negativo. Então, nosso conjunto de solução vai ser menos 8 e menos 4. Então, outra equação que nós resolvemos, né? Sem utilizar a fórmula de Bhaskara, encontramos os valores reais para x menos 8 e 4, certo? E aí, termina a nossa aula de hoje. Até a nossa próxima aula, se Deus permitir. Tchau, tchau. Tudo de bom.